mais um programa Fentech Brasil TV, diretamente do Rio de Janeiro, em comemoração aos 25 anos do Sintec Rio de Janeiro, Sindicato dos Técnicos Industriais do Estado do Rio de Janeiro, e aos 450 anos desta cidade maravilhosa. Nós temos a satisfação de receber em nossos estúdios a doutora Zilmara, que é advogada, presta assessoria a entidades sindicais e hoje ela vai estar falando para nós sobre as medidas provisórias 664, 665. Doutora Zilmara, é uma satisfação tê-la em nosso programa mais uma vez e as palavras são da senhora, os microfones, as câmaras estão à sua disposição. Obrigada, Wilson, e parabenizar o Sintec Rio de Janeiro, a Fentec, por uma iniciativa de trazer não só uma comemoração simbólica, mas uma reflexão de toda a sociedade, de todos que aqui tiveram a oportunidade de participar de um congresso de altíssimo nível, para discutir sobre os problemas como educação, como desenvolvimento de um país que tem que se fundamentar nos avanços tecnológicos. E num país onde nós estamos passando por um processo bem conturbado, onde temos que lutar pela defesa e a garantia dos direitos dos trabalhadores, onde a gente verifica que com essas medidas provisórias nós tivemos uma reforma previdenciária que ela foi pautada na reversão de direitos já garantidos, que já estavam em patamar constitucional. As duas portarias, elas trazem um conceito de, a título de coibir fraude, você faz uma retirada de direitos. A portaria 664, ela basicamente trata da questão da pensão por morte, da concessão da pensão por morte, auxílio-doença, trata de todo o conceito previdenciário do trabalhador. E trouxe medidas que, de fato, extinguem direitos. A exemplo da pensão por morte, hoje você tem que ter um caráter contributivo. Nós tínhamos no nosso ordenamento a necessidade exclusiva de não interposição de carência para recebimento de benefício de pensão por morte. Hoje, com essa medida provisória, você tem que comprovar 24 anos de contribuição, 24 meses de contribuição para ter acesso a essa pensão por morte. Isso, se um cidadão falece e ele não demonstra 24 meses de contribuição anteriores à sua morte, todos os seus beneficiários, toda a sua família vai ficar desamparada. Então, é um caráter social que tem que ser preservado. A luta dos sindicatos por esse direito, ela deve ser constante e a gente tem certeza que dentro da Fentec, dentro do universo Sintec, essa bandeira será levantada e defendida até o último momento. Um outro grande retrocesso que nós temos é o retrocesso de que o auxílio-doença, para poder se caracterizar, vai poder ser feito por empresas prestadoras de serviços, ou seja, se terceirizou a perícia médica. A perícia médica, ela é estatal, porque ela vem acompanhada de um poder de polícia, de um poder fiscalizador do Estado, para poder dar garantias para o trabalhador. A partir do momento que se flexibiliza essa realização de perícias médicas por qualquer tipo de empresa, você vai ter aquele direito do trabalhador precarizado. Exato. O trabalhador ele vai ficar à margem de uma garantia de ser realizada essa perícia por um médico que passou em um concurso, que faz parte de um quadro estatal. E aí, Wilson, temos muito. Isso aí, para a sociedade como um todo, ela fere um princípio, que é o princípio da não possibilidade do retrocesso social. Todo o direito do trabalhador, quando estabelecido, ele ganha um patamar de direito constitucional. E não pode o legislador, a qualquer momento, retirar esses direitos, que são de cunho social e fundamentais. Então, a sociedade, ela precisa ser alertada dos prejuízos dessa medida provisória 664, por trazer para todo esse universo um prejuízo que vai repercutir na segurança, vai repercutir na economia, vai repercutir em uma série de outros
em várias outras dimensões que vão fazer com que o nosso país, infelizmente, volte a patamares que a gente gostaria de já ter saído há muito tempo. Essas medidas provisórias, elas já estão em vigor. Seria bom dizer um pouquinho para o nosso público o que é a medida provisória e como é que ela entra em vigor, e depois até se transformar em lei, se for o caso. A medida provisória 664, 665, ela foi uma forma que o Poder Executivo trouxe para trazer essas mudanças. E ela é claramente inoportuna. A 664, ela trata especificamente dessa reforma previdenciária, alterando conceitos de pensão por morte, auxílio-doença, acessibilidade a esses benefícios. A medida provisória 665, ela tem por tratativa o seguro-desemprego, o abono salarial e o seguro-defesa. A 664 e a 665, elas foram publicadas no Diário Oficial da União no dia 30 de dezembro e estava prevista a entrada em vigor 60 dias após a sua edição. Então, elas já estão em vigor. Ontem, elas foram prorrogadas até junho, elas já estão com sua prorrogação assegurada. Então, são medidas que não atendem sequer ao aspecto formal. Estávamos aqui falando de aspectos meritórios, sociais, mas se a gente for analisar pela própria forma da escolha desse normativo, totalmente equivocado e inoportuno. Para uma medida provisória é necessário você cumprir 2 requisitos, a urgência e a relevância. A urgência, ela não se dava, uma vez que a própria fundamentação dessa medida provisória se deu com a necessidade de ajustes de contas públicas. Essas contas, elas são compostas, ela é formada, esse fundo que trata da questão previdenciária, ela é composta de várias contribuições vindas tanto do setor empresarial como do setor laboral. Então, o ajuste de conta pública ele tem que se dar de um formato diferente, que não recaia sobre esses tipos de direito. E na 664 existe um dispositivo constitucional, que é o artigo 246, que veda que matérias de natureza previdenciária sejam tratadas por medida provisória. Então, formalmente, ela não tem nem urgência, nem relevância, e além do que, contraria frontalmente o artigo 246 da Constituição Federal. A medida provisória 665, que trata do seguro-desemprego, ela foi editada sem qualquer parâmetro de pesquisa do impacto que geraria na população, ou se teve esse impacto, de fato, a intenção do governo era de acabar com o seguro-desemprego. Hoje, Wilson, ele estabelece um prazo mínimo de 18 meses para o primeiro recebimento do seguro-desemprego. Anteriormente, antes da medida provisória, nós tínhamos um período de 6 meses e agora passa a ser de 18 meses. Quando a gente vai analisar o nosso cenário atual, a nossa realidade do mercado, das relações de trabalho, 66% dos trabalhadores não chegam a completar um ano de trabalho. Então, se eles não chegam a completar um ano de trabalho, como eles terão acesso ao seguro-desemprego, que agora exige 18 meses? Então, a realidade é que houve praticamente a extinção do Instituto do Seguro-Desemprego, numa total forma de retirada de direitos daquilo que deveria vir para proteger o trabalhador, principalmente no mercado que nós estamos em plena recessão. Os índices de desemprego, como anunciado recentemente pelo Ministério do Trabalho, já são negativos. A rotatividade no país, que deveria ser combatida com a sobretaxa dessas empresas que demitem, não se preocupam em qualificar o trabalhador, ela não foi enfrentada. E dessa forma você termina verificando que se ataca muito mais os efeitos, ou seja, procura-se retirar o acesso do trabalhador para a retirada de um recurso público para lhe proteger, do que as causas. Quem é que faz com que aquele trabalhador requeira aquele benefício, que é o caso do seguro-desemprego. Muito bem. E agora, por exemplo, essa medida provisória, ela tem que se transformar em lei. Se for rejeitada pelo Congresso, existe essa possibilidade? Existe e temos que trabalhar para isso.
As medidas provisórias hoje, elas se encontram numa comissão mista no Congresso Nacional, formada por deputados e senadores. Cabe a eles a análise da constitucionalidade das duas medidas. Como bem frisado anteriormente pelo Congresso e agora pelo Brizola Neto na participação, essas duas medidas, elas são claramente inconstitucionais. Há de se ter um trabalho político para que nesse trabalho político se demonstre a esses participantes dessa comissão da necessidade do imediato afastamento dessa medida provisória do nosso ordenamento jurídico. Então, na comissão mista, que faz parte do Congresso Nacional, deve ser já de pronto feito um relatório pedindo pelo arquivamento da medida provisória. Ao ser arquivado, ela já é retirada do ordenamento jurídico brasileiro. O Congresso é político. A pressão do governo para aprovar essa medida é grande. E como é que a senhora vê isso? Eu vejo que os trabalhadores e toda a sociedade têm que se unir e tem que fazer um trabalho na base desses políticos para demonstrar o prejuízo que eles estão causando para toda uma nação. E é difícil levar o conhecimento de toda a nação, né? A senhora vê que nas palestras, essas palestras que a senhora faz, muitos nem sabiam do que estava acontecendo. Mas a FENTEC está cumprindo um papel aqui com essa entrevista. Eu tenho certeza que todos aqueles trabalhadores que estão nos escutando vão sim enveredar por um caminho de luta na defesa desses direitos que estão sendo retirados. Vamos a um pequeno intervalo e voltamos a seguir entrevistando a doutora Zilmara Alencar. Olá, voltamos com o programa FENTEC Brasil TV e continuamos a entrevista com a doutora Zilmara Alencar. Doutora Zilmara, esse assunto que nós estamos tratando aqui é de grande importância para o conhecimento da sociedade. E nós queríamos continuar falando das medidas provisórias e destacando aquilo que a senhora acha de importante para levar conhecimento dos técnicos e da sociedade. Sem dúvida, o movimento sindical e os técnicos industriais, eles não querem ver um país com contas desajustadas, com contas que estejam em déficit. Mas nós entendemos que essa construção ela deve ser precedida de um diálogo social, de uma construção partilhada. O que não ocorre quando uma medida provisória é editada, ela é feita de forma unilateral, impositiva. Então, o entendimento é da necessidade de afastamento dessas medidas provisórias para que, conjuntamente, com a participação dos trabalhadores representados por suas entidades sindicais, possamos achar alternativas. Todos nós queremos um país forte, fortalecido, com bastante democracia e justiça social. Então, nós entendemos que vários outros dispositivos legais podem ser usados para este ajuste de contas tão necessário do governo. A exemplo, nós já temos na Constituição Federal o artigo 239, parágrafo 4º, que cria uma sobretaxa para aquelas empresas que estão acima da média da rotatividade. Então, aquelas empresas que respondem por 6,3%, 6,3% das empresas, Wilson, respondem por 60% de toda a rotatividade brasileira. Tá. Então, quando você consegue identificar esse universo de 6,3 empresas que geram esse ônus tão pesado de ser carregado para o Estado, e você sobretaxa, então aquela empresa que mais demite, ela tem que pagar uma taxa a mais, tendo em vista que aqueles trabalhadores recorrem daquele fundo para poder ter essa proteção social. Então, basta regulamentar o artigo 239, parágrafo 4º. Há também um dispositivo da CLT, que é o artigo 477, que fala que no ato da demissão de um empregado, necessita de assistência sindical somente aquele trabalhador que tem mais de um ano. Por que afastar aqueles que têm menos de um ano da assistência sindical? Muitas vezes é aquele mais desprotegido. Então, podemos também apresentar propostas de redução desse período, de uma regulamentação própria
para essa assistência sindical, para sempre se fazer presente. Nós temos outra necessidade que também pode ser trabalhada nesse sentido, que é de você trazer para esse universo de sindical a fóruns permanentes de gestão contra a rotatividade. Fóruns em que sentido? Implementando qualificação, aquele trabalhador que está no ambiente de desemprego. A gente precisa, acima de tudo, de uma qualificação para que, fruto dessa qualificação, a gente migre de um conceito de recolocação para um conceito de trabalho decente, um trabalho que tenha seus resultados efetivos. Então, qual a justificativa que o governo fez para que soltasse essa medida provisória? A alegação era de que precisava fazer ajustes e que esses ajustes precisavam ser feitos de forma imediata, mas sem nenhum tipo de diálogo social, sem nenhum tipo de estatística. A gente chegou a participar, ainda no mês de janeiro, de reuniões com todos os ministros que participaram da edição dessa medida provisória, e naquele momento é que eles estavam solicitando os dados estatísticos. Então, foi num total assodamento, num total desconhecimento de causa que essa medida provisória saiu e, infelizmente, sinaliza para toda a sociedade que nós vamos passar por um período difícil e que cabe a cada trabalhador buscar de forma coletiva a sua representação sindical, a sua bandeira de luta, porque isso afeta não só aqueles trabalhadores diretamente citados nesses benefícios, mas a toda uma sociedade brasileira, porque a repercussão é ampla e absoluta. O que nós observamos é que fizeram uma conta de trás para frente. Quer dizer, precisamos de tantos milhões e nós vamos tirar do bolso do trabalhador. Perfeito. E não só, tira duplamente do bolso do trabalhador, porque as contas de amparo do seguro-desemprego não são oriundas de uma receita pública. Ela é oriunda de um PIS e de um PASEP que compõe um fundo que arca com o seguro-desemprego. E esse PIS e PASEP ele vem da relação de trabalho, ele não vem de um recurso público. Então ele está retirando duas vezes, ele vai continuar contribuindo por algo que ele nunca vai usufruir. É uma conta às avessas e perversa, muito perversa, de natureza perversa. Eu continuo contribuindo, mas eu sei que eu nunca vou utilizar. Pois é. Fala um pouquinho para nós do seguro-defeso e explicar um pouco o que é isso. Seguro-defeso é aquele valor que é pago para o pescador artesanal que ele é impedido de praticar as suas ações num período de defesa daquela determinada espécie marinha. O pescador artesanal é aquele que se utiliza apenas da sua jangada, que ele não é empregador, ele é aquele que é autônomo do mar. E no período para preservar determinadas espécies, nós temos esse seguro-defeso, que é para o pescador artesanal prover o seu próprio sustento e, a partir dali, proteger o meio ambiente de uma possível extinção daquele determinado recurso natural. Com a mexida que o governo faz no seguro-defeso, a título de evitar e combater fraudes, tendo em vista que vários pescadores estavam inscritos no seguro-defeso, mas que de fato não pescavam ou tinham mais de uma inscrição, algo que era necessário para o Estado sim fiscalizar e não retirar esse direito, com essa medida provisória 665, ela também ataca o meio ambiente. Aquele pescador que não tiver de onde tirar o seu sustento, lógico que ele vai para o mar e vai pescar mesmo num período onde aquela espécie esteja em plena reprodução. E aí não espantemos se um dia a gente for no Nordeste, na minha terra querida, tipo Ceará, e não encontrar mais uma lagosta. Porque aquele pescador, a título de sobrevivência, ele não vai respeitar, uma vez que ele não tem da onde tirar o sustento para si e para os seus filhos. Então é muito grave, Wilson. Essa medida provisória, ela mexe com a sociedade, ela mexe com aquele que está sentimentalmente abalado com a morte de um companheiro, de um pai de família. Ela mexe com a questão da segurança dos direitos, você a qualquer momento acha que pode perder aquele direito. Ela mexe com a proteção ambiental, ela mexe com a questão constitucional, porque se rasga uma Constituição, se é dita uma medida provisória, a troco de quê? Pois é.
muito grave, muito grave. Mas vamos à luta, vamos trabalhar junto aos parlamentares que compõem a comissão. Eu entendo que isso é um alerta e talvez até uma forma de fazer com que o movimento sindical passe a protagonizar novamente todas essas ações em busca de uma sociedade mais justa e igualitária, sem dúvida. Fala um pouquinho desse projeto da terceirização. Acho que também é importante mostrar para a sociedade, para os técnicos aí, sobre esse projeto da terceirização que está prestes a ser aprovado. O projeto que estamos falando agora da terceirização é um PL 4330, né, o famoso 4330. O que é a terceirização, Wilson? A terceirização é uma resposta dessa relação entre o capital e o trabalho e desse dinamismo da globalização. Então, a fim de reduzir custos, o empregador ele termina terceirizando serviços em busca de afastar direitos já garantidos para os trabalhadores. E a gente ficou numa lacuna absurda, sem qualquer tipo de regulamentação da terceirização. E isso vinha gerando uma série de acidentes de trabalho, de precarizações, até que o Superior Tribunal do Trabalho, o TST, edita a 331, que orienta a vedação da terceirização nas atividades fins, permitindo tão somente naquelas meio fruto de uma especialização. E hoje a gente tem esse normativo sendo por meio de precedentes, por meio de súmulas e orientações de tribunais de justiça. A partir daí, houve uma construção de um projeto de lei, que é o 4330, onde esse projeto de lei, ele afasta essa vedação de uma atividade fim ser terceirizada, o que vai causar um avanço das terceirizações em todos os ambientes de relação de trabalho, e todos nós estamos muito preocupados com essa forma como o 4330 está sendo posto em votação e está anunciado pelo presidente da Câmara dos Deputados a votação para o dia 7 de abril, onde ele não traz a segurança necessária para que essas relações de trabalho se deem de uma forma segura e sem precarizar para o trabalhador. O 4330, ele afasta o conceito de atividade meio e fim e trabalha apenas com o conceito de especialização. Ele introduz a responsabilidade subsidiária como regra, transformando-se em responsabilidade solidária quando o empregador não eleger bem a quem ele terceiriza os serviços e quando ele não vigiar aquele prestador de serviço de uma forma adequada. Esse projeto da terceirização, ele ataca muito a área industrial, porque hoje nós temos os técnicos industriais cumprindo um papel importante na sociedade e amanhã a gente pode ser substituído por mecanismos de terceirização, onde sequer os acordos e convenções coletivas celebrados pelo Sintex Brasil serão de fato respeitados. Precisamos respeitar todos os avanços garantidos nas negociações coletivas. A representação sindical é um importante ponto que tem que ser enfrentado no 4330, mas que até agora a gente não está vendo esse enfrentamento. Temos que cuidar. O 4330 é preocupante e terá uma repercussão no mundo do trabalho de forma a trazer uma nova era. Então temos que cuidar. Muito bem. Estamos chegando ao final do programa. Eu gostaria que a senhora fizesse uma consideração sobre o evento que nós estamos participando aqui no Rio de Janeiro, a comemoração dos 25 anos e as palestras apresentadas. Fizesse aí uma consideração sobre isso. Fazendo analogia, né? Estamos na cidade maravilhosa, o evento foi maravilhoso e, ao contrário de todas as medidas provisórias, ele foi oportuno e relevante. Por que ele foi oportuno? Pega o Brasil numa situação onde nós estamos precisando de unir esforços, precisando de uma união sindical para coordenar movimentos. Nós estamos meio que num barco sem rumo, a gente vê aí o seguro defeso, mas a gente está sem pescador que esteja naquela sua jangada levando qual rumo que a gente vai levar. E muito, muito oportuno quando você traz pessoas que querem o bem do Brasil, que querem o bem do trabalhador, que estão acostumadas nessa negociação, que sabem como se comportar
Como fazer com que aqueles políticos que de fato estão com a caneta na mão possam se sensibilizar diante dos eleitores que com certeza, Wilson, votaram no Esperança. A gente não pode perder a esperança. Então, esse seminário, esse congresso, para mim, ele foi oportuno, relevante e trouxe, acima de tudo, a esperança de que o movimento sindical possa, de vez, tomar o rumo desse país e fazer com que os políticos atentem que sem o trabalhador não há justiça social efetivada no país. Muito bem, queremos agradecer a participação da doutora Zilmara em mais um programa Fentec TV. Até a próxima, muito obrigado.